Fala pessoal, e aí? Sejam muito bem-vindos ao dia 26 do desafio 66 dias. Hoje eu queria trazer para você um aprendizado. Continuo lendo Hábitos Atômicos, um livro essencial para nos ajudar a criar o hábito. O meu objetivo é te ajudar a criar o hábito de estudar o francês. Eu me peguei como cobaia no estudo do italiano e estou gostando dos resultados. Aí estou lendo esse livro, né, chamado Hábitos Atômicos, e tem muito conhecimento importante nele que eu estou aplicando para mim e quero compartilhar com você. Um deles, eu compartilhei um conceito importante do livro que chama Momentos Decisivos. A gente falou a história da bailarina, é, que mostrou que, na verdade, a criação do ritual é o que permitiu ela atingir grandes objetivos na criação dos hábitos que ela precisava para se tornar uma grande bailarina, né? E outro conceito muito legal que eu quero passar hoje aqui para você é o conceito da regra dos 2 minutos. É muito interessante. Eu vou resumir um pouco aqui nas minhas próprias palavras, depois eu vou ler uns trechos do livro mesmo, porque eu acho que é mais. Eu passo a informação mesmo da fonte para você. Mas assim, o que eu percebo como professor de francês e queixas de alunos é a seguinte reclamação: Jerome, eu quero muito aprender francês. O problema é que eu não tenho tempo de aprender francês. Eu não tenho tempo, eu tenho vida corrida, eu vou estudar, eu vou trabalhar, não tenho tempo. Então, a regra dos 2 minutos, o que ela fala? Qual que é a essência por trás do conceito? É que, assim, para criar o hábito de estudar, a gente não precisa de muito tempo. Se você reparar, né, os últimos dias que eu tô compartilhando com você as coisas que eu faço, são coisas que não levam horas, não. Eu não estou estudando durante horas ainda por dia, né? Eu estou fazendo coisas muito poucas, porque eu estou seguindo o conceito da regra dos 2 minutos, que é o quê? Por que 2 minutos? A regra diz o quê? Se você quer desenvolver um hábito em alguma coisa, no começo, o que você precisa fazer são coisas que levam menos de 2 minutos para serem executadas, né? Por exemplo, revisar um Anki, por exemplo, estudar até uma lição. Muitas vezes eu demoro poucos minutos para estudar uma lição, né? Às vezes passa de 2 minutos, às vezes é 2 minutos, às vezes é um pouco menos de 2 minutos. Mas enfim, o que eu queria dizer é que para a gente fazer grandes coisas, como aprender um novo idioma, falar fluentemente um novo idioma, ou qualquer outra coisa que são grandes coisas, coisas importantes, a gente sempre começa pelo essencial, pelo básico e pelo mais fácil. E aí eu pensei em dois exemplos, né? Um exemplo masculino, mais masculino, e um exemplo mais feminino, né? Por exemplo, masculino, um homem que quer ficar muito forte, ele vai fazer musculação. Então a gente sabe que para ficar forte, desenvolver os músculos, precisa pegar uns pesos pesados, né? Ninguém vai chegar na academia levantando pesos muito pesados. Então como é que acontece na academia? Ele vai progredindo. Ele começa com 1 quilo, 5, 10, 20, 30 e vai se pegando e vai ficando forte. No exemplo feminino, a mulher, ela tem um filho, né? É a mesma coisa, o hábito de criar um ser humano também é um hábito, não deixa de ser um hábito. Só que nenhuma mulher vai começar tendo que ajudar a filha a superar um coração partido, né? Isso não acontece. O que acontece é a mulher ela vai primeiro amamentar de forma natural, depois ela vai trocar as fraldas, depois ela vai aprender a amar. Não é tão óbvio, né? Vai aprender a amar, vai aprender a dar afeto, vai aprender a botar para dormir um bebê. E um dia você vai ajudar a sua filha a superar um coração partido, por exemplo, né? Mas assim, já é uma coisa. O que eu quero dizer com esse exemplo que eu dei que você vai aprendendo a responder, a atender necessidades cada vez mais complexas daquele hábito, no caso, cuidar, né, de um ser humano. Então, eu vou ler agora para vocês a introdução, o começo do livro, desse capítulo, A Regra dos 2 minutos. Olha que interessante, agora nas palavras do livro. Mesmo quando sabe que deve começar aos poucos, é fácil exagerar no início. Quando sonha em fazer mudanças, a emoção toma conta e você acaba tentando fazer muito em pouco tempo. Quem nunca, né? Quem nunca
Ah, verão, né? Verão tá chegando, sei lá, vou fazer yoga. Ah, eu quero fazer logo 3 vezes por semana, né? É um exemplo bobo, mas é isso. Você quer começar um novo hábito já com tudo, achando que isso vai resolver. Muitas vezes você vai frustrar, você vai ficar frustrado. Você tem que começar pouco. Começa a fazer yoga, né? 1 vez por semana para começar. A melhor maneira que conheço de contrariar essa tendência é a regra dos 2 minutos, que afirma: quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. É, Aí ele dá uns exemplos que a gente pode trazer para o aprendizado do francês, né? Você descobrirá que praticamente qualquer hábito pode ser reduzido a uma versão de 2 minutos. Exemplo: ler antes de dormir toda noite se torna ler uma página. Fazer 30 minutos de yoga se torna pegar meu tapete de yoga. Estudar para a aula se torna abrir minhas anotações. Dobrar a roupa se torna dobrar um par de meias. Correr 3 quilômetros se torna calçar os tênis de corrida. Então, a questão, ela passa a não ser mais quanto tempo eu preciso estudar por dia para falar francês. E sim, como eu faço para criar e desenvolver o hábito do estudo do francês. E como fazer isso então? Não pode parecer uma coisa super desafiadora no começo. Porque senão você já vai vir com a objeção de não, eu não tenho tempo de estudar francês. Mas quem disse que você precisa estudar 1 hora por dia no começo? O simples fato de você abrir um livro, né? Se você tem tanta resistência assim a estudar o francês, talvez a ação que você precisa fazer é simplesmente pegar o livro, abrir o livro, ler uma frase só que seja, fechar o livro e pronto. Você fez ali a tarefa do dia e você continua com isso durante alguns dias até você ir desenvolvendo o tempo nessa tarefa. Né? Outra passagem que eu achei interessante. E como acabamos de discutir, essa é uma estratégia poderosa, porque depois de começar a fazer a coisa certa, é muito mais fácil continuar fazendo. O novo hábito não deve parecer um desafio. As ações que se seguem podem ser um desafio, mas os primeiros 2 minutos devem ser fáceis. O que você quer é uma porta de acesso para o hábito que naturalmente o leve a um caminho mais produtivo. Né? Então é um pouco a ideia dos momentos decisivos, o outro conceito que eu apresentei na história da bailarina, em que o hábito obviamente era treinar, pegar peso, ir para academia e fazer todas aquelas sequências de exercícios, mas na verdade, segundo a própria bailarina, o que fez com que ela fosse uma grande bailarina era o fato de sair de casa, chamar o táxi, e no momento em que ela falava o endereço da academia onde ela ia fazer todo esse processo pro motorista, era onde ela terminava de fazer o tal do ritual dela. A mesma coisa, a gente quer ir para academia, tá? Quem nunca já passou por essa experiência de, no momento de decidir se você ia ou não para academia, você sabia que se você colocasse o seu tênis, por exemplo, o seu tênis de academia, não tinha mais como você desistir de ir para academia. Quer dizer, o fato de colocar o tênis te forçava a continuar o processo do desenvolvimento de hábito de saúde. Você ter um corpo mais satisfatório, perder peso, ficar mais bonito, você aumentar sua autoestima. Mas tudo começou com colocar o tênis. Essa a ideia. Essa é a ideia. Quando eu falo de você pode olhar e falar, não, mas que absurdo, até parece que eu vou aprender francês abrindo o livro e lendo uma frase, mas não é isso. Se você entendeu isso, você entendeu errado. O que interessa não é quantas horas por dia estudar, e sim como você faz para criar o hábito. E você criar o hábito, aí que tá, essa que é a boa notícia. Você não precisa se matar de estudar no começo, você precisa só abrir um livro. Você precisa só abrir um livro, só que é abrir, então se for isso, a tarefa do hábito, se você está com tanta resistência, então abra o livro todo dia. Então que seja todo dia, porque aí a gente vai falar desse outro conceito, que é o conceito do comparecimento. É mais importante você comparecer
do que você estudar 5 horas por dia, no começo pelo menos, né? 5 horas vão vir, é que nem você ajudar a sua filha a curar uma dor de um coração partido. Mas primeiro você precisa aprender a amamentar aquela filha, né? Ou a botar ela para dormir. Outra passagem. A verdade é que um hábito deve ser estabelecido antes que possa ser melhorado. Se você não consegue aprender a habilidade básica de comparecer, essa palavra-chave, comparecer, então tem pouca esperança de dominar os detalhes mais sutis. Em vez de tentar criar um hábito perfeito desde o começo, faça a coisa mais fácil em uma base mais consistente. Você tem que padronizar antes de otimizar. Então, mais ou menos, voltando na analogia da academia, da musculação, se você tem dificuldade, por exemplo, de malhar ou de fazer o exercício da atividade física, experimenta fazer isso. Comparece na academia. Pega e vai até a academia e volta para casa. Nem precisa fazer atividade, mas faz isso todo dia. Todo dia se compromete com eu vou até a academia, falo bom dia e volto para minha casa. E faz isso todos os dias. Com o francês, mesma coisa. Se compromete em eu vou abrir o meu Anki. Não vou nem estudar, revisar, vou só abrir o Anki. Vou só abrir uma página do livro que eu tenho aí, ou do site. Vou ler só um artigo do site. Mas faz isso todos os dias. Porque o foco é criar o hábito. Depois a gente vai aumentando o peso. Depois a gente vai aumentando a quantidade de tempo estudando o idioma. Para aí sim a gente lograr o objetivo visado, que é falar aquele idioma. É isso aí, vejo você amanhã.